Existe um momento na vida de todo profissional da saúde em que ele percebe que só saber fazer não é suficiente. A agenda não enche sozinha, o faturamento não cresce sozinho e a clínica não se sustenta só com uma boa intenção, só com tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade. E é aqui que nasce uma nova identidade, não só dentista, mas também empreendedor. Você pode continuar sendo apenas executora ou assumir o papel de quem constrói. A sua clínica precisa ser vista como uma empresa. A gente não tem essa noção, né, de que um consultório é uma empresa, de que um consultório, uma clínica, realmente precisa ter toda aquela estrutura empresarial. É claro que a gente não sabe disso, porque a gente não aprendeu a odontologia como uma estrutura de empresa, mas ela é. A partir do momento que a gente escolhe a odontologia como uma profissão, a gente precisa entender que essa empresa precisa nos trazer retorno, vai ser o que vai ser a nossa fonte de sustento, é o que vai gerar empregos, e isso tudo se qualifica ali como uma empresa. Então a gente precisa saber que a gente tem responsabilidade sobre os nossos resultados. Os resultados, eles precisam ser previsíveis. Se a gente não tem previsibilidade, se a gente não tem um fluxo de caixa, um fluxo de recebimento ali estável, a gente não tem resultado, a gente não tem eficiência, a gente não tem lucratividade. Isso tudo, a gente não foi preparado na faculdade para isso. Então, a gente precisa aprender de alguma forma, né? E quem não aprende a gerir, acaba refém do próprio talento. Por isso, é importante identificar as crenças que te limitam. Por que a gente acaba não evoluindo como uma empresa, não evoluindo como um profissional? Muitas vezes a gente já se sabota. Eu não sou boa com números, prefiro focar só na parte clínica. Mas quem disse que você pode escolher não olhar para isso se isso sustenta tudo? Ignorar o próprio negócio, ignorar o consultório como um negócio, como uma empresa, não te torna mais ética, te torna mais vulnerável. É fundamental construir uma nova identidade. Empreender na saúde é, antes de tudo, uma construção interna. Para isso, vamos trabalhar em 3 pilares. Primeiro, o posicionamento. Quem você é no mercado? Especialista ou mais uma opção? Segundo pilar, coragem de se expor. Autoridade não nasce no silêncio. Então, aquela coisa, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de aparecer. A gente realmente precisa aparecer, a gente precisa demonstrar autoridade. Então, aquele medo de vídeo, medo de Instagram, de divulgação, de demonstrar autoridade para o paciente, realmente é o medo que a gente precisa vencer. Existem algumas formas, existem estratégias para isso. E o terceiro pilar, a decisão. O crescimento exige desconforto. Crescer dói. E você não cresce quando se sente pronta. Você cresce quando você decide. Mesmo sem estar pronta, você decide crescer, você decide ir para o próximo nível. Muitas vezes você não está pronta, aquela coisa, vai com medo mesmo. A gente se forma no processo. Quais são os comportamentos práticos que podem nos aterrissar? Olhar números semanalmente. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento. Quantos pacientes eu atendi? Quantos pacientes eu fechei? Qual foi o faturamento dessa semana? A gente precisa metrificar para a gente poder analisar.
criar processos, né? Em odontologia, os processos são muito importantes, porque realmente nós temos muitos processos, né? São muitas etapas para a gente concluir um tratamento, são muitas etapas, desde esterilização até entrega. Então, isso tudo também tem que ser muito metrificado e a gente realmente criar esses processos claros para que os profissionais consigam executar e para que a gente tenha clareza do que está acontecendo, a gente consiga visualizar, de repente, aonde está sendo gargalo, aonde a gente não está sendo eficiente. Então, os processos na odontologia são muito importantes. Também fazem ali a virada de um consultório, a virada de um planejamento de um consultório odontológico. Investir em conhecimento aplicável, né? A gente sempre precisa estar em evolução, em conhecimento e aplicando. Né? Não adianta a gente ficar com aquela obesidade mental, estudar e não aplicar. É o que eu sempre falo, aprendeu alguma coisa, aplica na primeira semana, quando o conhecimento está fresquinho ali, coloque em prática para que aquilo realmente te traga retorno. E construir uma marca pessoal. É muito importante você explorar aquilo que você tem de melhor, a sua personalidade. Isso é o que vai fazer de você único. Isso é o que vai te diferenciar dos outros profissionais. E, principalmente, para quem espera validação externa, quem espera segurança para agir, chega atrasado. Se a gente for esperar o cenário perfeito, a validação externa, a gente muitas vezes não vai tomar uma atitude, porque muitas pessoas, ao invés de nos validar positivamente, muitas vezes vão fazer uma crítica, porque muitas críticas são de pessoas que muitas vezes queriam estar ali no seu lugar. Então, por exemplo, eu estou aqui falando, recebo muitas críticas, mas às vezes a pessoa, ela queria estar aqui, ela queria estar fazendo o que você está fazendo. E muitas vezes a forma com que ela tem ali é de te criticar, é de colocar uma informaçãozinha ali para que não te estimule. Então, você precisa realmente saber aonde você quer chegar, saber que você vai sair do ponto A para o ponto B e ir, independente de validação, mas com um método, com um direcionamento. E aí é que entra o crescimento. É possível crescer sozinho ou apenas acompanhado? Existe um caminho solitário e existe um caminho mais acelerado. É o que a gente sempre fala, andar sozinho a gente chega, mas acompanhado muitas vezes a gente vai mais rápido. Aí é que entra o papel do mentor. Como a gente não aprende empreendedorismo na faculdade, aonde a gente vai aprender a empreender? Próximo de outros empresários, no meio de outros empresários. E muitas vezes aquela pessoa que já passou pelo caminho, que já chegou naquele ponto onde você quer chegar, essa pessoa vai te ajudar a encurtar o caminho, essa pessoa vai te ajudar a acelerar o seu processo. Então, aprender com quem já vive o processo, com quem está ali o skin in the game, né? Para quem vive aquilo na prática, porque também tem muitas pessoas que às vezes querem ensinar aquilo que elas não viveram, né? Então, é um pouco mais difícil, talvez diria que muito difícil. Então, é importante a gente procurar ajuda, estar no meio dessas pessoas, sim, no meio de empresários. Eu aprendo muito no meio de empresários de outras áreas. Eu gosto muito de estar presente em eventos de outras áreas, ver a mentalidade de outros profissionais, de outros empresários, para trazer isso para a minha empresa, para a minha odontologia, para a minha equipe. Eu aprendo muito com o olhar desses outros empresários e também com o olhar de dentistas que chegaram ali aonde eu quero chegar.
Então, é muito importante a gente procurar esses profissionais para que a gente tenha ali aquele processo um pouquinho mais acelerado. Tempo também é custo e erro também é custo. Você não é só responsável pelos dentes que trata, e sim pela estrutura que sustenta o seu trabalho. A pergunta que fica é: você está construindo algo sólido ou apenas sobrevivendo mês após mês? Se esse episódio te despertou, pode salvar, porque essa mentalidade não muda em um dia, mas começa em uma decisão. E bora fazer o que só você pode? Finalizando aqui, e me dá um sorriso.